dia, graça e paz. Vamos começar mais uma aula do EBD, mais uma alegria podermos estar aqui hoje para poder ministrar mais uma aula. Gostaria de convidá-los a estar juntamente conosco, né? Podendo ler a Bíblia, meditar um pouco na Palavra de Deus. E vamos falar hoje, continuando no livro de Gênesis, né? Sobre José, transformando a adversidade em bênção. Hoje você pode ter muitas adversidades na vida. Depende das formas de que você as encara. Hoje nós vamos falar sobre José do Egito, como ele é mais conhecido, e como ele enfrentou essas adversidades e o que ele fez, né? Quais foram as suas atitudes diante dessas adversidades que trouxeram para ele uma dificuldade muito grande, mas ele transformou todas as adversidades em bênçãos, né? Teve a sua vida moldada por Deus, por essas atitudes que ele teve, atitudes corretas diante das dificuldades que a vida nos apresenta. Ele, depois de todo esse tempo que ele teve lá de passado, né? A Bíblia relata em poucos versículos uma vida inteira dele. Passam-se anos, né? E qual foi a atitude dele diante dessas situações? É o que nós vamos estudar hoje. Vamos estudar juntos? Bem, vamos começar. Qual foi a atitude dele tendo recebido, qual foi a atitude de José tendo recebido um sonho de Deus, se ele não tivesse tido esse tempo todo de preparo diante da situação que ele se encontrava? Qual foi o sonho que José teve? Nós vimos na lição passada, né, que ele teve um primeiro sonho e ele tinha os feixes no campo dele e dos irmãos. E esses feixes no campo dele se levantavam e os outros se inclinavam diante dele. Depois ele teve um outro sonho. E esse sonho mostrava a lua e o sol e 11 estrelas. E se inclinavam diante dele, demonstrando que seu pai, sua mãe, seus irmãos iam se inclinar diante dele. E que atitude que ele tomou, né? Nós vemos que ele devia compreender, teve que compreender qual o caminho traçado por Deus para ele chegar na realização desse sonho. E ele foi realizado? A que custo? Quais foram as situações que ele teve que enfrentar? O que Deus estava fazendo para moldar o seu caráter, moldar a sua atitude? Quais foram as situações que ele enfrentou? Quais as adversidades? E nós vemos que elas foram transformadas em bênçãos, todas elas, por causa da atitude de José. No final da vida, passando por todas essas adversidades, ele aprendeu que confiar em Deus, né? Crer no poder de Deus para mudar as situações difíceis e servir a Deus, servir o seu próximo, né? Com excelência. É o que foi primordial, é o que foi essencial na vida dele. Nós temos um texto em Colossenses 3:23 que diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. E esse é o versículo que descreve a vida de José, por causa dessas adversidades que ele passou e que ele teve que enfrentar. O texto que nós vamos ler hoje é o texto de Gênesis 39. Queria convidar você a pegar sua Bíblia aí, acompanhar, ou apenas ouvir a leitura do texto. Diz assim Gênesis 39. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo da sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizeram mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa,
pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele a casa para atender os negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido esse hebreu para insultar-me. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então ele falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxe veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então lhe se acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual o confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Até aqui. Nós vemos aqui a história de José passando por diversas adversidades. Nesse pequeno texto aqui, só no 39. E nós vemos o quanto ele passou por essas situações, tendo que aguardar, né, o cumprimento de uma promessa. Você já teve uma promessa de Deus na sua vida? Uma situação que você entende que Deus colocou e tem revelado a você? Primeiro, para que isso acontecesse, você tem que ter intimidade com Deus. José tinha. Mas como é que era a história dele? Quando ele era mais jovem, mais moço, quando ele ainda era um pouco inexperiente. Ele era um rapaz de 17 anos quando ganhou do pai uma túnica talar de mangas compridas, nos diz o texto, de Gênesis, um pouco mais atrás. E ele trazia notícia dos irmãos, se estavam fazendo as coisas boas ou não, e levava ao seu pai. E os irmãos começaram a não gostar tanto dele. E quando ele tem esses dois sonhos, ele conta para os irmãos, depois ele conta para o seu pai, da mesma forma, eles começaram a odiar José, a odiar a tal ponto de intentar matar José. E por que ele agia desse jeito? Porque era inexperiente, porque não sabia como agir diante de uma revelação de que Deus ia trazer ele como Senhor, que ele ia ficar acima em autoridade dos seus pais, dos seus irmãos. E como é que isso ia se proceder? Não sabemos, ele não sabia ainda. E ele então, imaginamos, podemos supor que se ensoberbeceu um pouco com isso, e via os irmãos, né, o odiando, não gostando dele. E quando você tem esse relacionamento com as pessoas, e as pessoas tomam esse tipo de atitude, elas precisam, assim, você precisa entender, perceber que isso é uma coisa que está trazendo algum malefício para a sua vida, o jeito de você tratar, e não está sendo bom, não está sendo agradável a sua presença. E os irmãos possivelmente expressavam isso a José, expressavam isso ao pai deles, né, que também não tomou nenhuma atitude, como nós vimos numa lição passada. Mas José era inexperiente, e ele passou por essas adversidades, né? E quais foram essas adversidades que nós vemos na vida de José? Primeira adversidade, por causa dessa atitude, e os irmãos o odiavam tanto, queriam matá-lo, mas Deus preservou a sua vida, ele foi vendido como escravo. Versículo 1 de Gênesis 39, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda do egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá, comprou como escravo. Que adversidade seria essa? Ele continuava como escravo,
Escravo naquela época, no contexto da época, ele não tinha direito a nada. A comida, a bebida, a dormir, a conforto, a roupa, a alimento, a água, a nada. Era um escravo, só tinha que trabalhar, 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 fazer o que o patrão mandasse. Escravo, escravo, é uma palavra pesada. E ele enfrentou essa adversidade, né? Segundo, ele foi tentado pela esposa de Potifar. Versos 7 e 9. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele as minhas mãos. Versículo 10. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Olha que situação complicada. E aí você pode imaginar, isso é adversidade? Isso é problema? Aos olhos daquele que não tem um caráter cristão, não tem uma orientação cristã, sabe que isso é errado. Isso se tornou uma tentação na sua vida. Para o homem, isso aí, para muitos podem dizer assim, não, isso aí não era adversidade, isso não era problema, isso era muito bom. O homem poder se satisfazer com a mulher dando em cima dele, mas era uma tentação. E ele teve que vencer essa adversidade. Porque a infidelidade conjugal trazem muitos problemas, muitas dificuldades, trazem marcas que não podem ser apagadas nunca mais. Quando o homem trai a mulher trai o homem, isso, mesmo havendo perdão e Deus limpando o coração das pessoas, a consequência disso, né, fica no coração. Eu sei de casamentos que foram restaurados completamente, perfeitamente, mas a marca fica, a lembrança fica. Isso é a consequência do erro da pessoa ter tomado uma atitude errada num momento impensado. E essa adversidade na vida dele, né? Ele tinha um propósito diante de Deus, Deus estava o provando, o testando, e ele passou por esse teste, e ele venceu essa adversidade. A próxima adversidade, eu lembro também de Davi, voltando ao ponto, né? Lembrei aqui agora. Davi cometeu esse erro. Ele viu Batseba tomando banho, estava no palácio, não tinha ido para a guerra, e o palácio provavelmente nos dá a ideia no texto de que era um local mais alto, mais elevado, e ele vê Batseba tomando banho, e ele manda chamá-la. Como ele era o rei, ele tinha poder de mandar fazer o que quisesse, e as pessoas tinham que obedecer. E ela era muito bonita, ele se deita com ela, depois ele descobre que ela é esposa de Urias, um comandante da sua guarda, e ele não querendo passar por essa vergonha, ele querendo que ela se tornasse viúva, ele faz todos os jeitos para que ela se tornasse viúva, para que ele pudesse desposá-la. Mas ele já havia se deitado com ela, já havia cometido a infidelidade. E ele então manda assassinar Urias, indiretamente. Porque depois de ter mandado ele para a guerra várias vezes, mandado ele para casa várias vezes, para ele se deitar com a esposa, caso ela tivesse ficado grávida, e ele passar por cima da situação, ele manda ele para a guerra. E ele não morreu. Então ele pede que coloquem ele na frente de batalha e retire todas as tropas, para que ele fique sozinho e morra. E ele morre então. Então indiretamente ele matou Urias. Depois Natã chega para ele, confronta ele. E ele se arrepende. O filho dele nasce, né, com Batseba, ele se arrepende, o menino depois vem a morrer, passa por várias consequências, né? Isso ficou marcado como uma história na vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas ficou essa marca dessa infidelidade conjugal que ele teve. Terceira adversidade que José enfrentou, ele foi caluniado pela mulher. Versículo 14 e 15. Ela falava todos os dias. Você imagina isso? Todos os dias uma mulher ali tentando, e ele resistindo. Um dia que ele foi à casa e não tinha nenhum outro serviçal lá na casa, a mulher o segurou, pegou pelas suas vestes, imaginamos assim, e ele querendo se desvencilhar, arrancou a roupa e fugiu e deixou a roupa lá, para que não cometesse o ato de adultério, não pecasse contra o seu Senhor e contra Deus. Nos diz aqui, olha o versículo 9. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és tua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade?
Olha na cabeça de José o que seria uma maldade contra o seu senhor e pecaria contra Deus. Duas coisas. Estava bem firmado como exemplo, como atitude de José. Ele não poderia cometer essa atitude porque era uma maldade para com o seu senhor e um pecado contra Deus. Ele tinha isso. E ele então foi caluniado por ela. A adversidade aqui foi a calúnia. Qual foi a calúnia? Versículo 14. Chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: Vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-me. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: O servo hebreu que nos trouxe veio ter comigo para insultar-me. Ela então chama os criados, conta a história de que José veio para se deitar, tirou a roupa e deixou ao lado dela. E não foi isso que aconteceu. Então ele foi caluniado. E chega o senhor dela, o Potifar, ela conta a mesma história. E Potifar então se ira, o prende no cárcere, mas ele foi caluniado. Nós não vemos José responder. Não vemos ele retrucar. Não vemos ele desmentir a mulher. Não vemos aqui no texto ele tentar sair dessa situação. E essa foi a adversidade, apesar de ser caluniado pela esposa de Potifar, né? E sofrer por causa disso, porque ele foi preso. Outro detalhe importante aqui, para a gente observar, é que a confiança que José tinha, nós vamos falar um pouquinho mais à frente disso, é que se realmente isso tivesse acontecido, Potifar tinha poder para mandar executar ele, mandar matar. Mas ele conhecia quem era José. Isso é um outro detalhe que vamos mais para frente. E a quarta adversidade, ele foi preso como um malfeitor, como um bandido, né? Versículo 20, foi a pena dele. O senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Ele poderia ter sido executado, morto, não foi para a prisão, algo, não, em vez de executar e morrer, não, melhor ficar preso lá, né? Ficou preso no cárcere. Mas ele teve que passar por mais essa adversidade, porque tomou uma atitude correta, foi caluniado e pagou o preço da calúnia que a mulher de Potifar colocou sobre ele, mentindo para ele, mentindo para o seu esposo, para Potifar. E olha as situações. Quais são as atitudes, então, que José toma diante de todas essas adversidades? Na hora que ele entra nela para enfrentá-las. Duas atitudes nós podemos destacar aqui. Primeiro, nós podemos aceitar isso como um fracasso, nós podemos desistir, podemos reclamar, podemos blasfemar contra Deus. Senhor, porque eu sou fiel, eu faço isso. Às vezes as pessoas colocam assim, eu dou o dízimo, aí eu frequento a igreja, eu oro, eu leio a Bíblia. E essas situações ruins acontecem comigo. E a pessoa abandonar a Deus, e a pessoa desistir de continuar lutando, e enxergar isso como um problema tão grande que não vai ser possível transpor. Tu vê José, as adversidades dele. Foi vendido como escravo, não tinha direito a nada, o Senhor era com ele. Foi tentado pela esposa, resistiu, foi caluniado, não abriu a boca, ficou quieto, foi preso e na prisão ali, o Senhor era com ele. E mesmo sendo preso, ficou preso lá. Eu tinha lido em algum lugar que parece por 2 anos. Depois, não, por mais de 2 anos. Depois que ele revela o sonho do copeiro, ele fica mais de 2 anos preso. Então deve ter ficado uns 4 anos, por aí, mais ou menos, eu imagino, né? Preso por causa dessa calúnia. E depois ele passa acima de Potifar, ele vai servir a Faraó. Mas essas adversidades poderiam ter feito ele desistir. Não aguento mais, não tenho, já que ninguém vê o que eu estou fazendo, né? As pessoas não reconhecem isso, eu vou desistir. Agora eu vou para o mundo, vou fazer as coisas erradas mesmo, tento ser honesto, cumprir os meus deveres, fazer aquilo que Deus manda, eu faço tudo isso e ainda acontecem essas coisas ruins comigo, e aí desistir. Essa é uma das atitudes que nós podemos tomar. Ou a atitude que José tomou, né? Perceber, continuar acreditando que Deus está no controle das nossas vidas em toda e qualquer situação, independente de que sejam coisas boas ou ruins.
se você continuar acreditando nisso e tomar as atitudes que José tomou, Deus vai continuar abençoando a sua vida e vai transformar toda e qualquer adversidade e problema que você esteja enfrentando em bênçãos na sua vida. E isso aconteceu com José. Aí nós podemos ver aqui. Podemos perceber que o texto continuava, José sempre continuava tendo uma atitude de confiança e dando esse testemunho, porque o texto relata que as pessoas percebiam em José que ele era abençoado por Deus. Como é que alguém percebe que você é abençoado por Deus? Você tem que acontecer alguma situação, boa ou ruim, você, graças a Deus. Deus está no controle das coisas, quando acontece a coisa ruim. Quando alguém vem te elogiar, graças a Deus, é Deus que me abençoa, é Deus que cuida de mim, é Ele que está controlando a situação. As pessoas saberem que é Deus, que você confia em Deus e que é Deus que está cuidando da sua vida diante dessas dificuldades. Quais foram essas situações aqui que ocorreram? Versículo 2, versículo 2, quando ele foi vendido como escravo. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero na casa de Potifar. E estava na casa de seu senhor Egito. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que fazia prosperava em suas mãos, olha, era percebível que tudo o que ele fazia prosperava nas suas mãos por causa de Deus. Como é que Potifar sabia que era Deus? Como é que as pessoas sabem que é Deus que cuida de você se você não falar? Como é que as pessoas sabem que o fruto do seu trabalho, as suas atitudes, as atitudes que você toma, se você abriu mão de alguma coisa, de alguma situação que você está sendo prejudicado e você não dá aquilo como, você não dá testemunho de que aquilo foi Deus que está fazendo assim, ou que mesmo que seja uma coisa muito ruim, que você tenha que ceder, abrir mão, entregar alguma coisa, perder alguma coisa, e você, não, Deus está no controle de todas as coisas, você não dá esse testemunho, as pessoas vão saber disso. Então José agia dessa forma. Como ele foi tentado pela esposa, no segundo adversidade, ele diz lá no versículo que nós lemos, o 9, né? Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Para quem que ele disse isso? Para a mulher de Faraó. Desculpe, para a mulher de Potifar. A mulher de Potifar sabia que ele temia Deus, porque isso é um pecado contra Deus. Provavelmente eles tiveram esse tipo de conversa. Provavelmente ele teve argumentos com ela, de dar testemunho, de agir, de atitudes. E ele falou isso. Deus está no controle de todas as coisas. Era a atitude dele. Era a atitude que ele tomava diante das adversidades. Quando ele foi caluniado pela mulher, nós não vemos ele responder. Não há resposta. Não tem um versículo aqui que diz, José ficou calado. Mas entende-se porque ele não tem resposta dele aqui contra a calúnia. Ele vai preso, né, em silêncio. Bem sabia os outros empregados, bem sabia sua esposa, e bem sabia ou desconfiava da atitude de José, que era um homem honesto, íntegro, Potifar. Porque, como eu disse, ele poderia ter mandado executar José. Mas ele via a atitude de José e via Deus abençoando a sua vida e cuidando dele. Então, para não mandar executar ele, não, vou te mandar para a prisão. Então, ele toma uma atitude, né? Porque ele sabia que provavelmente ou a sua mulher era promíscua mesmo, e as mulheres no Egito têm esse tipo de comportamento na época, isso já foi feito estudos, né? E as pessoas tinham esse tipo de relacionamento, era comum naquela época, né? Até Davi, por exemplo, tinha sua esposa, tinha suas concubinas, a Bíblia relata isso naquela época. O faraó tinha o seu harém, né? Então Potifar, a esposa dele provavelmente, ou Potifar mesmo, tinha outras esposas, e isso era o contexto da época. Então ele não acreditou, provavelmente completamente, mas sabia da postura de José, que José talvez não fizesse isso. Cometeria tamanha maldade ou pecaria contra Deus. Porque em algumas outras situações, provavelmente ele deu testemunho da lealdade dele para Potifar, e Potifar não via isso. E no último aqui, quando ele vai preso, versículo 20, 21, a adversidade. O Senhor de José o tomou e lançou no cárcere.
no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Foi preso de novo. Era escravo, ficou na casa de Faraó desfrutando do bom e do melhor, cuidava de todas as coisas de Faraó, provavelmente ele desfrutava desse benefício. Mas no versículo 21 ele está preso, né? O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Dentro da prisão, preso de novo, ele recebe mercê diante do carcereiro. Por quê? Por causa da sua atitude de tributar a Deus, de apresentar Deus para as pessoas e falar de Deus, das coisas que ele fazia e o que deixava nas mãos dele. Ô José, você tem que varrer aqui o chão hoje. Será que ele ia reclamando? Ah, não tem vassoura. Como é que eu vou varrer isso aqui? Ah, ninguém trouxe uma vassoura aqui para mim. Não tem uma pá de lixo. Ah, tá muito sujo. O pessoal tá sujando demais. Tem que varrer de manhã e de tarde, porque eles sujam de manhã, tem que varrer de tarde. Então, suja de manhã e suja à tarde, eu tenho que varrer 2 vezes. O pessoal podia ser mais educado. Será que José era esse homem reclamão? Que em qualquer situação que ele se encontrasse diante de uma adversidade, ele ficava reclamando das coisas? Ou pegava para fazer e resolvia os problemas? Como é que era a atitude de José? Aqui nos diz que o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno, fez o bem a José e o abençoou. E lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Por que ele poderia ser próspero dentro de uma cadeia? Preso. Tinha que limpar o chão, lavar as latrinas, lavar o banheiro, tinha que distribuir comida, tinha que fazer a comida talvez, tinha que repartir, levar para cada um, recolher os pratos, varrer. O que mais se faz numa prisão? Que Deus podia prosperar ele ali. Ele tinha comércio lá? Ele negociava alguma coisa? Ele comprava, vendia? Ele tinha bens, patrimônio lá dentro? Não. Mas Deus era com ele naquela situação difícil. E a atitude dele qual era? A mesma para com Deus. Confiar que Deus ia mudar aquela situação. Confiar que o sonho que ele havia recebido ia se cumprir em determinado momento na sua vida. Então ele tinha uma atitude correta diante da adversidade. Tem um versículo que eu coloquei aqui. Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis. Né? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Será que José, passando por todas essas adversidades, ele não se irava às vezes com as pessoas menosprezando, tratando mal, sendo às vezes tratado de forma indigna, sendo esculachado, né? As pessoas aproveitando dele, fazendo as coisas, sujando ainda mais ainda as coisas para que ele limpasse mais vezes. Será que ele não tinha isso? E ele não se irava com isso? Não é que a gente não vai se irar. Claro que vai. Foi caluniado, vou ser preso e eu não vou mirar com isso? Vou ficar nervoso, vou ficar chateado, aborrecido. Mas qual a atitude que eu vou tomar? Aqui diz, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa... Então eu queria ainda ler com vocês também outro versículo, que é Hebreus 12, verso 15. Vamos abrir as nossas Bíblias aí em Hebreus e diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Esse texto fala sobre a paz e a santificação que nós precisamos ter paz com todas as pessoas, né? E com em todas as situações, e nos santificarmos, buscarmos a presença de Deus, a orientação de Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, né? Sendo diligente, sendo persistente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, achando que Deus não está nos dando a devida graça ou não está dispensando sobre nós as bênçãos dele. Nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Raiz de amargura. José podia ficar amargurado
podia ter uma atitude errada, né? De falta de perdão, de expressar essa amargura em tudo que fizesse, ser uma pessoa ranzinza, chata, aborrecida, aquele que só tem reclamações a fazer, queria blasfemar contra Deus, contra as situações e viver reclamando das adversidades que ele estava enfrentando. Mas ele não agiu assim. Ele não deixou que isso contaminasse o seu coração, nem a sua confiança em Deus. Então, irar nós podemos, mas pecar contra Deus, blasfemando, contra as pessoas, xingar, tratar, às vezes, ter agressões físicas contra os outros que podem nos agredir, às vezes até fisicamente também. Não era essa atitude dele. E a outra atitude é perdoar. Não deixar que essa raiz de amargura e de situações ruins que às vezes vão acontecendo nas nossas vidas, a gente não consiga enxergar o benefício de Deus nela. Deus tem um plano. Eu talvez não consiga enxergar ele de imediato. Quando acontece essa adversidade, a gente enxerga menos ainda. Por que está acontecendo isso comigo? Mas José tomou a atitude certa. Sabe qual a atitude para com todos essas adversidades? Crer que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele vai mudar a situação. E perdoar. Perdoar as dificuldades, perdoar as pessoas, perdoar as atitudes dos outros que estão fazendo mal para a gente. Mesmo que estejamos sendo caluniados, mesmo que estejamos passando por essas situações. A atitude de José aqui, no final da sua vida, quando está se cumprindo o sonho, eu queria ler com os irmãos, queria ler com vocês. Gênesis 45. Ele havia perdoado Potifar, perdoado a mulher de Potifar, perdoado o copeiro-chefe, que na futura lição a gente pode dar, mas que também o deixou lá, depois de ele ter dito o que ia acontecer com ele, e ter recebido a promessa do copeiro-chefe, padeiro-chefe, um dos dois, de que iria interceder para que ele saísse de lá. Ele o deixa lá mais 2 anos. Só quando o faraó tem um sonho e ele fala que saiu da cadeia saiu de lá porque havia sido revelado por José, o faraó manda buscar ele na cadeia, na prisão, e ele revela o sonho de faraó. E olha que essa história ainda é mais a mão de Deus colocando sobre a vida dele do que qualquer outra coisa. Ele não deixava de ter essa comunhão com Deus persistente. Então, o exemplo de perdão de José aqui é tamanho que no versículo 45, olha o que acontece. Isso é emocionante. Emociona a gente ler isso aqui e entender toda a história de José pelo que ele passou. E ele agir dessa maneira aqui. Gênesis 45. Então José, não se podendo conter diante... Vou lhe dar o contexto, né? Os irmãos... veio uma fome muito grande no Egito, em todas as cidades em volta ali no Egito, em todos os lugares. José já estava 2 anos com o anel de Faraó, sendo o homem mais importante em todo o Egito. E ele começou a juntar, ia ter 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E durante os 7 anos de fartura, José juntou, organizou, controlou, guardou alimento, fez de tudo para comprar tudo que tinha e guardar e trocar e estocar esse alimento. E depois tinham 7 anos de privações, nada ia dar na terra, nada deu na terra, tudo se plantava, perdeu, e José guardou. Então, quando os irmãos dele estavam no Egito, e só tinha, estavam em Canaã, e só tinha comida no Egito, eles foram até o Egito. Comprar nas mãos de quem? Quem que eles encontraram lá? Cuidando de tudo isso? José. E eles chegavam diante dele, ele paramentado, né? Já como um governador de todo o Egito, na pompa toda que existia, na roupa, nos trajes, né? Que os egípcios usavam, né? Não o reconheceram. Não sabiam quem ele era. Mas José, desde a primeira vez, percebeu e sabiam que eram seus irmãos. E ele, algumas vezes, ele sai da presença deles para chorar. Olha o 45, versículo 45. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó.
disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados perante ele. Ele era governador de tudo. A autoridade dele, se mandasse executar os irmãos ali, ia ser cumprida na mesma hora. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse José: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Dando testemunho de que Deus havia feito todas as situações. E ele compreendeu isso. Então ele estava ali perdoando os seus irmãos, dizendo: não fiquem assim, eu já os perdoei. E são águas passadas, são situações que aconteceram, mas hoje eu entendo a mão de Deus guiando todas essas situações e a atitude correta dele, de José, o levou ele a cumprir os sonhos de Deus na sua vida. Se ele tivesse caído lá, reclamado quando era escravo, tentado agir de uma forma errada, se ele fosse desonesto na casa de Potifar, se ele tivesse se deitado com a esposa de Potifar, se ele tivesse caluniado, tentado fugir daquela situação, ele vivia solto. Ele era um escravo da casa de Potifar, vivia solto. Ele disse: Potifar, eu vou fazer isso aqui, ó, dado no pé. Ter fugido de alguma situação embaraçosa, não ter entendido que era a vontade de Deus passar por algumas coisas dessas, né? Mesmo sendo inocente. A história poderia ter sido outra. Mas nós vemos ele aqui como essa atitude, né? De confiar em Deus, crer em Deus, que Ele é o Senhor de todas as coisas, controla todas as coisas, e perdoar sempre. Até os seus irmãos, que o venderam como escravo para o Egito, e ele passou por todas as situações. Para quê? Para a conservação da vida. Deus me enviou diante de vós. Ele dá testemunho com os irmãos. Então, que a gente possa nos inspirar um pouco na vida de José. Passar por adversidades não é fácil. Não estou dizendo que a gente consegue fazer isso de uma forma simples, tranquila e moderada. Não. Você vai ter todos os sentimentos ruins. Você vai se irar, você vai espernear, você vai xingar, você vai reclamar. Mas ore a Deus. Peça direção a Deus. Peça-lhe que Ele mostre, leia a palavra de Deus. Procure aconselhamento com alguém que tenha intimidade com Deus, que conheça a palavra de Deus para lhe aconselhar diante das adversidades. Às vezes nós passamos por algumas situações difíceis, perdas às vezes, incompreensíveis para a gente, em determinado momento. Mas creia que Deus é poderoso e Ele pode mudar qualquer situação, das mais difíceis que existem. E a gente não espera que aqui na terra a gente receba de volta o que a gente está plantando, o que a gente está esperando como reconhecimento. Não. Nossa esperança é uma vida eterna com o Senhor. Nossa vida aqui é breve. Um pouco de sofrimento que nós passamos aqui não há do que se comparar com a vida eterna. Viver eternamente diante do Senhor. Então, mesmo que a gente não receba aqui isso, um dia nós vamos receber na glória com o Senhor. Amém? Queria encerrar aqui esse período do nosso estudo, né? Desejar que você possa ter aprendido com o Senhor. E ore. Estamos sempre à disposição, a Igreja de Queiroz está sempre à disposição de portas abertas. Eu, todos os outros oficiais da igreja, o pastor, né? Estamos lá e quiserem fazer algum contato, nos procurar. A gente pode aconselhar, orientar, ajudar, né? Ajudar a passar junto com as situações, com as tribulações que a vida nos apresenta. São coisas que nós não queremos, mas que ocorrem, que acontecem. A gente precisa aprender a lidar com elas. E a Bíblia nos dá instrução para isso. Então que a gente possa continuar confiando em Deus. E se houver alguma situação que eu preciso de perdão, lembre-se, o perdão é importante. Jesus, quando perguntado sobre quantas vezes deveria perdoar um irmão, ele falou 70 vezes 7. Tenha compreensão disso no seu coração. Amém? Deus abençoe o seu dia.